Corinthians prepara investida ousada no mercado internacional. Diretoria se movimenta para trazer uma estrela de peso com passagem marcante pela seleção brasileira. Negociação pode marcar um dos maiores retornos do futebol brasileiro dos últimos anos. A torcida já sonha com o impacto. Confira. Tudo igual na Neoquímica Arena pelo Brasileirão Betano. Corinthians e Cruzeiro empataram por 0-0 na noite desta quarta-feira 23. Na Neoquímica Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão Betano. O placar sem gols refletiu um jogo de equilíbrio e poucas chances claras, apesar de o Cruzeiro ter finalizado. Mas ao longo da partida, Depay é vaiado, vira alvo da torcida e sofre deboche de Fabrício Bruno do Cruzeiro. O holandês vive momento turbulento no timão, acumula mais atuações, vira alvo de pichações e houve críticas até de ex-jogadores. Riu da cara dele. Depay é ridicularizado em campo e torcedores se revoltam no Corinthians. Memphis. Depay vive talvez seu pior momento desde que chegou ao Corinthians, no Brasileirão Betano. Nesta quarta-feira 23, contra o Cruzeiro, o holandês foi vaiado em campo. Sofreu um desarme humilhante de Fabrício Bruno e virou alvo de protestos nos muros do Parque São Jorge. O lance mais simbólico aconteceu no fim do primeiro tempo, quando Depay tentou alcançar uma bola na linha lateral e foi facilmente desarmado pelo zagueiro do time mineiro, que ainda riu na cara do atacante. A cena viralizou e inflamou a torcida. Nas redes sociais, os comentários foram duros. Press. Uma orca, disse um. Está lembrando o Emerson Sheik PS 2012? A bola chega nele e morre, escreveu outro. Muitos apontaram a baixa mobilidade do jogador e o alto salário como agravantes para a crise. Não foi bem. A atuação ruim veio no mesmo dia em que os muros da sede do Corinthians amanheceram pichados com críticas a Depay. De ídolo, não tem nada, dizia uma das mensagens. O protesto também citava o ex-jogador Neto, que tem feito críticas públicas ao holandês. Depay já havia se envolvido em polêmicas recentes no clube. Ele chegou a faltar a um treino alegando atrasos em pagamentos e no clássico contra o São Paulo. Foi substituído no intervalo e não voltou nem ao banco de reservas para o segundo tempo. Crise no timão. A crise se soma à instabilidade política do Corinthians. Um imóvel ligado ao presidente afastado Augusto Melo também foi vandalizado. Ele foi tornado réu pela justiça em processo ligado ao caso do patrocínio da Vale de Bet. Um momento turbulento, somado à falta de desempenho em campo, deixa o futuro de Memphis Depay no clube cada vez mais questionado. Entertainment. A diretoria teme que a pressão da torcida cresça ainda mais caso a má fase persista. Dorival Júnior tem multa contratual de 6 milhões de reais no Corinthians. O Corinthians considera demitir Dorival Júnior após nova derrota, mas valor da multa rescisória de 6 milhões de reais freia a decisão imediata da diretoria interina. Valor da multa de Dorival Júnior em caso de demissão é revelado. A situação de Dorival Júnior no Corinthians é cada vez mais delicada. O clube avalia demitir o treinador em caso o time não reaja no Brasileirão Betano. A diretoria interina enxerga estagnação no trabalho técnico desde a sua chegada, de acordo com pessoas do clube. Não houve evolução no desempenho coletivo nem partidas que justificassem a manutenção de Dorival. Internamente, há críticas à postura do técnico, vista como fria e sem senso de urgência. Isso tem incomodado lideranças e conselheiros próximos à presidência. O grande obstáculo para a mudança no comando é o valor da multa rescisória. Caso o Corinthians decida romper o contrato com Dorival e sua comissão, o custo será de aproximadamente 6 milhões de reais. O montante corresponde a 3 meses de salários do atual corpo técnico. Clube não tem essa grana. Esse valor pesa nas contas de um clube que já vive dificuldades financeiras e tenta se reestruturar administrativamente após a troca no comando. Osmar Stable, presidente interino, tem tentado equilibrar decisões políticas com medidas de responsabilidade fiscal. Mesmo assim, a pressão por resultados aumenta. Dorival ainda não conseguiu fazer o time engrenar, e o elenco parece cada vez mais distante do padrão de competitividade que se esperava. A queda de desempenho afeta diretamente a paciência da torcida e dos dirigentes. Os próximos jogos são vistos como decisivos para o futuro imediato do treinador. Caso o resultado seja negativo, a tendência é que a diretoria avance nas conversas para a substituição. Sem Yuri Alberto. Corinthians observa a queda no desempenho dos comandados de Dorival Júnior. Sem contar com Yuri Alberto, o Corinthians entrou em campo 6 vezes, acumulando 3 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória.
um aproveitamento de 27,7%. Camisa 9 continua longe dos gramados. Yuri Alberto está afastado dos gramados há cerca de 2 meses, desde que sofreu uma fratura na vértebra L1, durante o empate sem gols contra o Atlético Mineiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ausência do camisa 9 e artilheiro da equipe na temporada com 13 gols impactou negativamente o rendimento do time alvinegro, que teve uma queda de desempenho significativa. Queda no rendimento do Corinthians. Sem contar com seu principal atacante, a equipe de Dorival Júnior entrou em campo 6 vezes, acumulando 3 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. Um aproveitamento de 27,7%, já nos 6 jogos anteriores à lesão, com Yuri Alberto. Entre os titulares, o time apresentava um rendimento de 72,2%, com 4 vitórias, 1 empate e só uma derrota. A produção ofensiva do time também sofreu uma queda evidente. Sem Yuri, o Timão balançou as redes apenas 3 vezes, enquanto havia marcado 9 gols nas 6 partidas anteriores, sendo 5 deles anotados pelo próprio camisa 9, Corinthians, mira retorno bombástico ao futebol brasileiro, e Gabriel Jesus entra na mira do clube. O Corinthians está disposto a ir além do comum e protagonizar uma das maiores movimentações do mercado da bola. Com olhos atentos ao cenário europeu, a diretoria do Timão já iniciou contatos nos bastidores para entender a situação de Gabriel Jesus, atacante do Arsenal. O jogador, hoje com 27 anos, não descarta um retorno ao Brasil. E o clube do Parque São Jorge surge como um destino que agrada ao camisa 9. Apesar de seguir como peça importante no elenco de Mikel Arteta. Do Arsenal, Gabriel Jesus vive um momento de reflexão sobre o futuro. Lesões recentes e a oscilação no time titular fazem o atacante repensar os rumos da carreira. Ainda assim, seus números impressionam. Foram 9 gols e 5 assistências em 35 jogos na última temporada. Sinal claro de que o talento segue em alta. Para o Corinthians, a possível chegada de Gabriel Jesus representa mais que um reforço técnico. Trata-se de um nome que carrega bagagem internacional, títulos relevantes e uma história marcante na seleção brasileira, no Palmeiras e no Manchester City. A polivalência, velocidade e inteligência tática do atacante se encaixam no perfil buscado pela comissão técnica e poderiam elevar o nível do elenco atual. Internamente, a cúpula corintiana vê com bons olhos a operação e acredita que o projeto esportivo do clube pode seduzir o jogador. A ideia é montar um elenco competitivo, com ambição continental, e Jesus poderia ser o protagonista dessa nova fase. Além disso, o fator emocional pode pesar. Voltar ao Brasil, brigar por títulos e jogar diante da Fiel são argumentos que o Corinthians pretende usar na conversa. O clube ainda não apresentou uma proposta oficial ao Arsenal, mas estuda uma oferta robusta. A concorrência de ligas como a saudita e a americana é um desafio real. Mas o Timão aposta na força do projeto e no desejo do jogador de reencontrar o protagonismo nos corredores do Parque São Jorge. O nome de Gabriel Jesus já gera expectativa. Se a operação avançar, o impacto seria gigantesco no futebol nacional. E o Corinthians mostraria, mais uma vez, que não tem medo de sonhar alto. Agora é esperar os próximos passos. Porque quando o Timão entra em campo fora das 4 linhas, a torcida sente que algo grande pode acontecer. E aí, fiel torcedor, você acha que o Gabriel Jesus é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians? Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir. E até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.